o protetor de Deus. Essa reflexão fala sobre o cuidado dele para nós, porque nós sabemos que ele cuida de nós, mas nós precisamos cada vez mais estar lembrando isso e nos confortar no seu amor. Tivemos o culto de ontem da Juventude, que foi maravilhoso, e foi confirmado mais uma vez no meu coração o cuidado que ele tem para conosco, para essa igreja, o seu amor. Como tópico 1, para iniciar, eu vou trazer como Deus trata o seu povo. Como exemplo, o povo de Israel, que foi um povo escolhido de Deus, né? Que ele sempre esteve ao lado desse povo. Ele trata com amor, com cuidado, com juízo, com proteção, com a exigência de obediência e punindo a desobediência. Vou trazer aqui alguns versículos que falam sobre cada um desses tópicos. O primeiro é o amor. Temos lá em Jeremias 31:3, vamos ler. O Senhor me apareceu no passado, dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. E também lá em 1 Reis 10:9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos ver que o amor de Deus ele esteve, está e estará sempre com o povo de Israel e também conosco. E nós conseguimos ver que mesmo com todas as coisas que aconteceram com o povo de Israel, mesmo com toda aquela desobediência, ele continuou e vai continuar sempre amando o seu povo. Agora, com cuidado, lá em Isaías 46, 3 e 4. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, resto do povo de Israel, vocês, a quem sustento desde que foram concebidos, a quem carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. É muito lindo, né? Nós vemos o cuidado do Senhor para com esse povo, porque durante toda a história do povo de Israel, do Egito, até a chegada da Terra Prometida, a gente vê o cuidado dele em todos os mínimos detalhes. Isso é muito lindo da gente ver. Mas ele também trata o povo com juízo. Lá em Ezequiel 39, 21 a 22. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. Ele trata o povo com juízo para que o povo saiba que ele é o Senhor do povo. Ele que irá guiar o povo durante toda a sua caminhada. Também conseguimos ver a proteção dele, lá em Salmo 147, 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Também lá em Salmo 121, 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele protege o povo de uma forma singular, em todos os detalhes. Quando nós lemos toda a história do povo de Israel, nós conseguimos perceber que ele é um Deus muito presente. Mesmo com todos os erros do povo, Deus ele sempre se faz presente, protegendo o povo. Aqui também temos um Deus que é contra a desobediência. Lá em Números 14, 26 em diante, nós conseguimos ver, mas vamos ler o 26. Pois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que tem murmurado contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com os que falaram aos meus ouvidos
sua terra. Nós podemos ver que o povo de Israel, ele pecou contra Deus. E ele ainda peca. Mas ele é um Deus que corrige, é um Deus que quer que nós sigamos as suas leis. Então, ele não foi um Deus que deixou o povo pela sua desobediência. Ele é o Deus que cuida e ama o seu povo. Ele é um Pai presente e ensina ao seu povo a seguir as suas leis. E é um Deus também de amor, mas também um Deus de juízo. Vamos passar agora para o tópico 2, que é: os muito cuidados por Deus andam sempre nos preceitos dele. Os que seguem a lei do Senhor e amam Ele e têm fé nele são também cuidados por Deus. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que foram muito cuidados pelo Senhor. Por exemplo, de Enoque. Ele tem uma comunhão profunda e íntima com o Senhor, o que o fez ser arrebatado sem ver a morte. Ele tinha tanta aquela intimidade com Deus, que Deus o levou aos céus sem precisar nem passar pela experiência da morte. Temos esse exemplo lá em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Isso é muito lindo, gente, porque com o seu serviço a Deus, exclusivamente a ele foi levado ao céu sem precisar experienciar a morte. Isso é muito lindo. Temos também o exemplo de Jó, que ele teve uma restauração completa no final da história dele, recebendo tudo em dobro. Depois de passar por tantas aflições, por tantos problemas, o Senhor o abençoou grandemente por ele continuar fiel ao Senhor e íntegro nos caminhos dele. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Jó 1:21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, mesmo antes de ter sofrido tudo isso, ele sofreu e ainda continuou nos caminhos do Senhor, o que o levou a ter um final lindo, um final maravilhoso, onde ele recebeu tudo em dobro que ele tinha perdido. Temos também o exemplo de Abraão, que é um exemplo muito grande de fé e confiança em Deus, e mesmo com o sacrifício de Isaac, ele continuou firme na palavra do Senhor, o que o levou a ser um pai da grande nação, da promessa de Deus, que vem se cumprindo até hoje, nas nossas vidas. E ele, mesmo depois daquela migração que teve na Terra Prometida, o povo que veio dele ainda continuou sendo sustentado por Deus. Ou seja, que mostra também que nosso Deus é um Deus de palavra, é um Deus que cumpre o que ele fala. A gente pode ver esse exemplo lá em Gênesis 12, 1-3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Falei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha, gente, isso é muito lindo, meus irmãos, porque foi uma promessa que a gente vê se cumprindo até hoje. E é muito lindo nós vermos esse cuidado de Deus na vida de Abraão. Também temos o exemplo de Moisés, que ele foi protegido por Deus durante toda a sua infância, desde aquele cestinho até ele receber aquela missão de liderar o povo de Israel. E mesmo com aquela desconfiança dele, de que ele não seria capaz de conseguir liderar o povo, Deus foi com ele e ele foi um transmissor da lei do Senhor para o povo. Nós conseguimos ver o exemplo lá em Êxodo 4, 13-15. 13. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala frente
eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, e serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Aí Deus, ele está literalmente colocando suas palavras na boca de Moisés, o levando e o guiando até a orientação do povo. Temos também o exemplo de Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, teve proteção contra os seus inimigos, e Deus o guardou como a menina dos olhos, sobre a sombra das asas do Senhor. E ele lhe concede orientação e força contra os desafios, mesmo com os seus erros, com o pecado lá com Batseba, ele continua com Deus, mesmo depois do castigo. Ele fala e ele mostra o seu arrependimento com os seus erros. Vamos ler lá em 2 Samuel 7, do 12 ao 15. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei para o pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com vários homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem terei diante de você. Temos também o exemplo de Elias, que ele demonstra uma relação de sustento, de proteção e também de restauração a ele, concedendo a oportunidade dele realizar milagres, como a ressurreição de um menino, garantindo a segurança do profeta durante toda a sua vida. Conseguimos ver lá em 1 Reis 17, no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como diz o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sigo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então nós conseguimos ver Deus usando o profeta ao povo de forma direta. Deus falava pela boca de Elias. E mesmo nos momentos que ele teve desespero e dificuldades, o seu amor e a providência de Deus nunca se apartaram dele. Nós temos outros exemplos também, como Isaac, Jacó e José, que só nos mostram que Deus cuida dos que amam e o adoram, em espírito e em verdade. Vamos agora para o tópico 3. Como receber o cuidado de Deus? Como sentir o seu cuidado? Nós sabemos que nós somos muito cuidados por Deus. E como nós podemos sentir esse cuidado? Porque muitos momentos na nossa vida nós achamos que Deus ele não está ali conosco, ou que nós fizemos algo que deixou ele afastado. Mas muitas vezes ele está trabalhando em nós nesse momento. Então nós precisamos sempre ter a certeza de que ele sempre está cuidando de nós. Como nós podemos sentir isso? Orando a ele, seguindo seus mandamentos, lendo sua palavra e aceitando o Senhor como o Senhor de nossa vida. Nós temos um exemplo lindo lá em 2 Crônicas 7, 11, 14. Eu gosto muito dessa passagem porque ele fala, Deus está falando ao povo como que eles precisam fazer para Deus estar com o povo. Vamos ler. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Não, deixa. É isso aí, primeira Crônicas. É primeiro? De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós conseguimos ver aqui o cuidado dele. Ele fala que se o povo que já é dele
vai vir aqui, no nosso meio, sarar nossa terra e converter os nossos pecados. Basta nós buscarmos Ele, que nós possamos querer cada vez mais sentir Ele em nós, para que Ele possa mostrar o seu cuidado para conosco, que sempre está em nossas vidas. Nós também temos lá em Tiago 4:8, de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Muito lindo, mas aqui a Bíblia está recheada, né? De versículos que nos dão direcionamento para que nossas vidas possam ser diretamente do Senhor. Meus irmãos, para nós sentirmos os cuidados, basta nós entregarmos nosso coração inteiramente a Ele, porque nele nós temos refrigério. Amém. Agora vamos vir para o tópico 4, que eu, quando estava fazendo, considerei o mais interessante, que é o seu cuidado nos mínimos detalhes na criação. Sua provisão na natureza, o sustento de árvores e flores, a proteção de nós em momentos de perigo e a sua orientação, elas são muito presentes em nossas vidas e nós já conseguimos ver isso como isso de cuidado. Nós também lá em Salmo 139 conseguimos ver o cuidado dele desde os nossos fios de cabelo. Ele sempre está conosco. Eu vou trazer aqui um exemplo agora na criação, que também vem da ciência, ou seja, uma coisa que é da Bíblia, que é confirmada na ciência, sim. Muitas pessoas usam, né, para dizer que o mundo não foi criado por Deus, mas a própria ciência ela já consegue admitir isso. Aqui, um ateu evolucionista, Richard Dawkins, ele admitiu o seguinte sobre o surgimento da vida. Ninguém sabe como isso aconteceu. No livro A Escala do Monte Improvável. Além disso, um dos descobridores do código de DNA, o ateu Francis Crick, ele conclui que qualquer pessoa honesta, na medida de todo o conhecimento disponível atualmente, somente poderia afirmar, em sentido sério, que a origem da vida ocorre no tempo como quase como um milagre, porque são muitas as condições que deveriam ter sido satisfeitas para isso ter dado certo. Então, são muitos pequenos detalhes que são ajustados para que a nossa vida possa ser possível. Então, apenas isso, essas coisas, nós podemos ver que o cuidado de Deus é muito presente. Tem uma lei matemática também, que ela admite que quando um número passa de determinadas escalas decimais, é impossível que ele possa acontecer sem uma influência externa, sem a influência do Senhor nosso Deus. Então, isso é muito lindo e é mais um exemplo de cuidado do Senhor. Nós temos também outro exemplo aqui, que é um processo do nosso corpo, que é a homeostase. Ele é um processo autorregulador que é essencial para o organismo manter as condições externas estáveis e constantes, como a temperatura e o pH, para se adaptar e sobreviver em um ambiente externo variável. Esse equilíbrio dinâmico ele é vital para o funcionamento das funções celulares, o que permite o corpo prosperar e recuperar-se de doenças. Se esses mecanismos não funcionarem, muitas doenças podem surgir. E existem terapias para que esse mecanismo volte a funcionar. Ou seja, nosso corpo ele consegue identificar doenças apenas pela pequena alteração na temperatura do nosso corpo, do nosso pH. Ou seja, esse pequeno detalhe é o que faz com que o nosso corpo possa se proteger de doenças e de mau funcionamento dos nossos mecanismos. Então é mais um detalhe na criação do Senhor que nos faz saber o seu amor por nós, o seu cuidado, que vai de um pequeno mecanismo do corpo até o livramento de acidentes, livramento de doenças que possam ser muito prejudiciais a nós. Nós conseguimos ver o seu cuidado. Então, tudo que está ao nosso redor mostra o seu cuidado para conosco. Isso é muito gratificante de nós sabermos, porque nós somos um povo amado por Ele. Amém. Nós podemos sentir o seu amor, o seu cuidado, que é muito maravilhoso, porque nós não merecemos, meus irmãos. Nós somos tão pecadores, nós muitas vezes desviamos do caminho, mas Deus ele sempre está lá para nos cuidar e nos lembrar que nós somos dele, nós somos propriedade dele. Amém. E para concluir, vou trazer aqui o seu amor por nós especial, o seu amor singular. Todos os dias nós temos prova disso nos pequenos livramentos.
Quantas vezes não acontecem pequenos acidentes em casa que poderiam se tornar uma catástrofe, que nós conseguimos ver como se fosse a mão de Deus nos segurando, nos protegendo, nos amando, nos cuidando com seu amor tão singular. E Ele nos guia também, né, no seu caminho, até que nós cheguemos na coroa da vida, que é o céu, que é a eternidade. Então, durante toda a nossa caminhada cristã, nós conseguimos perceber que Ele sempre está no nosso caminho, sempre está ao nosso lado, porque são tantas adversidades que às vezes nós estamos nos sentindo sem forças e sem vigor, mas Ele chega e fala: eu cuido de vocês, eu tenho cuidado de vós, eu sou o seu refrigério e eu sou o seu guarda, e eu nunca vou dormitar sobre vocês, porque eu sou o seu Deus. E um exemplo também muito lindo é a sua morte e sua ressurreição na cruz. Um exemplo gigante de cuidado e perdão. Nós conhecemos, né, o versículo de João 3,16, que é porque Deus amou o mundo. Vamos todos juntos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós vemos que Ele nunca vai nos deixar e Ele está pronto para nos perdoar, nos trazer perdão, nos trazer cuidado e amor. E Ele falou: vou perdoar vocês e vou manter vocês debaixo das minhas asas, para que vocês não se percam. E mesmo com as adversidades da vida, vocês vão continuar no meu caminho, porque eu sou o Senhor de vocês. Basta vocês confiarem em mim e terem fé em mim, porque o meu amor está disponível a vocês. O amor dele, ele foi dado a nós de forma tão direta, na sua morte e ressurreição, que nós podemos conversar com ele diretamente. Nós temos livre acesso a ele. Nós podemos falar com ele de forma direta. Ele ouve nossas orações, nós sentimos a sua presença em nosso coração. Isso é muito gratificante de saber. E isso é tão prazeroso a nós, porque nós sabemos que ele está conosco. Nós sentimos a sua presença quando nós oramos, quando nós lemos a sua palavra, nós sentimos o seu toque, porque Ele é o Pai presente, Ele é o nosso Deus. Vamos finalizar aqui lendo alguns versículos que falam sobre o seu cuidado especial. Vamos começar lendo Romanos 5,8. Esses últimos versículos, quero que toda a igreja leia junto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler Salmo 117, 2. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 107, do 1 a 8. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia deles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós conseguimos ver nessa passagem que basta um pouco clamar ao Senhor, que Ele sempre vai estar disponível a nós. Nós conseguimos ver isso quando nós oramos a Ele, nós pedimos de todo o nosso coração,
escutar o nosso clamor, Ele está conosco e nós conseguimos ter prova disso todos os dias de nossa vida. Vamos ler também Isaías 40, 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como aves, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesse versículo, a gente vê que Ele está sempre conosco, mesmo quando nós estamos cansados, sobrecarregados. Ele também fala para a gente lançar nosso cansaço nele, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de nós, e Ele cuida da nossa alma, Ele cuida do nosso coração, e Ele nos sonda, Ele nos conhece, e Ele sabe do nosso interior, e Ele sabe que quando nós somos falhos, mas Ele sempre está conosco, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades. Ele prova, por meio delas, o seu amor e o seu cuidado para conosco. Nosso Pai, Ele é presente, Ele é misericordioso. Que nós possamos sempre estar orando e pedindo a Ele forças para nós continuarmos nessa caminhada até a vida eterna. Amém. 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 Glória a Deus.